Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um instrumento muito interessante. Trata-se de um medidor de corrente de fuga, tanto AC quanto DC. Trata-se de um multímetro do tipo clamp meter, tipo alicate amperímetro, com características especiais para medida de corrente de fuga, o que às vezes é muito difícil de você detectar por outros métodos, com instrumentos mais simples. Ok? Esse aqui, embora seja um aparelho de baixo custo, ele tem esse recurso da medida de fuga, o que traz um diferencial muito grande para ele. Então vamos lá, ele é bem simples, pequenininho, tá? Vem aqui nesse estojo. Ele é da marca Winapex, modelo 268B, que é uma marca da Tool Top. Tool Top a gente já mostrou vários aparelhos aqui, eles têm instrumentos de primeira linha, e são bem variados os instrumentos da Tool Top. E ela está com essa linha da Winapex aqui, 268. Olha o tamanho dele. Ele é bem pequeno, serve tanto para eletrotécnica quanto para eletrônica, porque ele trabalha com corrente AC e DC e correntes baixas. A característica da gente medir fuga é justamente a capacidade de medição de correntes muito baixas, coisa que os grandes alicates amperímetros não têm condições de fazer, não têm capacidade de fazer, eles não têm essa sensibilidade, o que esse pequeno instrumento aqui, que trabalha com bateria recarregável aqui via USB-C, ele tem. Tá? Então vamos falar um pouquinho das características dele, e a gente liga, ele tem um display bem bacana, né? Vou até ligar aqui para a gente já ver aqui de cara. Olha só, tem um display muito grande e as diversas escalas aqui nele. Olha, tensão DC, vou até comentando aqui quais são os valores que ele atinge, né? Tensão DC até 1000 volts, tensão AC até 750 volts True RMS, resistência até 60 mega ohms, medição de diodo e continuidade, padrão, né? Capacitância até 60.000 microfarads, frequência até 10 MHz, temperatura de menos 20 a mais 1000 graus Celsius, temperatura também em Fahrenheit, e aqui as escalas de corrente. A gente fica aqui nessas escalas, vem aqui nesse botão lateral e seleciona aqui entre corrente AC, que vai até 60 amperes, e corrente DC até 60 amperes também, com o botão de zero, né? Que é importante na corrente DC a gente ter o botão de zero aqui para fazer o zeramento da escala por causa das interferências induzidas aqui na garra, ok? Bom, além disso, ele tem aqui, como eu já falei, o botão de zero, tem um botão de lanterna, pressionando aqui ele acende a lanterninha aqui atrás para iluminar o ponto de trabalho. Tem também detecção de fase, aqui no live a gente detecta qual fio de live, ou seja, a fase, e também o medição de campo sem contato, medição de energia, o famoso NCV, que é por proximidade, para a gente ver se está energizado ou não o circuito, ok? Além disso, ele pode congelar a tela, a gente pode colocar aqui para congelar a tela, nesse botão aqui de hold, ou segurando aqui a gente também alterna o backlight dele em 3 níveis. A gente pode graduar aqui o nível de backlight apenas pressionando aqui continuamente, ele vai variando ali. Aqui a garra tem uma abertura razoável, ok? E a questão da resolução, né, em corrente AC, ele tem uma resolução de 0,1 mA, isso dá 100 microamperes de resolução, ok? E em a corrente DC de 1 mA, ok? Essas são as resoluções. Bom, ele acompanha aqui um termopar para fazer medida de temperatura, um cabo USB-C de carregamento da bateria e um conjunto de pontas de prova tradicional para uso do multímetro, tá? Eu achei bacana porque isso aqui é praticamente de bolso, né? Com essa capacidade toda. Agora a gente vai testar diretamente aqui as funções básicas dele e na sequência a gente mede a questão da fuga. O que significa a fuga? Por exemplo, fuga tanto em AC quanto em DC ele vai medir, ok? A fuga em AC, ela pode ser uma dor de cabeça muito grande para os eletrotécnicos, eletricistas e todo mundo que trabalha nessa área. Mas ela também pode acontecer em eletrônica, dependendo do equipamento. Ela pode acontecer de várias maneiras. Ter fuga significa você ter um escape de corrente por algum caminho que não seja o caminho original. Ou seja, você tem lá, no caso de AC, uma instalação elétrica, você tem o neutro, a fase, terra, e você tem uma determinada corrente passando pela fase, essa mesma corrente
Ela tem que aparecer no neutro. Se ela não aparecer, se ela for, por exemplo, menor no neutro do que na fase, você tem uma fuga. Uma fuga pode ser uma fuga para o terra, por exemplo. Aí você vai lá no terra e mede uma corrente em cima dele. Não deveria ter, você tem um problema na terra. Ela pode acontecer por diversos motivos. Você pode ter uma fiação muito antiga, uma fiação que está descascada em algum ponto do conduíte, um conduíte metálico, ela encostou nele e está dando ali uma fuga para o terra. Ou você pode ter, muitas vezes você tem um conduíte extremamente populado de cabos diversos, de diversos circuitos, todos muito juntos ali, você pode ter um problema de indução. Existe norma da ABNT que diz que você tem uma capacidade por conduíte de cabos. Os cabos não podem ficar muito grudados, ou uma população muito grande de cabos dentro do mesmo conduíte, tudo muito próximo, principalmente circuitos distintos. Então esse também é um motivo. A fuga pode estar no aparelho, ela não necessariamente está na rede elétrica, na sua instalação elétrica. Ela pode estar no equipamento que você usa, que está tendo, por exemplo, uma fuga no transformador de entrada para a carcaça. E aí quando você conecta esse equipamento, a fuga aparece. Ok? Então tem várias origens aí possíveis de ter fuga, sempre é indesejado e sempre, não sempre, mas muitas vezes é bem complexo de você detectar, especialmente quando é uma fuga na instalação elétrica. Tá? Pode ficar complicado. Um aparelho desse aqui com essa sensibilidade vai te ajudar a localizar essas fugas. Na parte de eletrônica também, corrente DC, algum tipo de fuga da alimentação DC para o GND, para a carcaça. Uma fuga além do que você estaria considerando ali de corrente para o GND, né, para o terra. Então você tem alguma alteração, você consegue medir por conta da sensibilidade desse instrumento, ok? Então vamos lá fazer aqui alguns testes os mais simples. Eu montei aqui um esquema com uma régua de tomadas, fazer uma simulaçãozinha para ver correntes baixas de fuga. Porque corrente alta de fuga é curto-circuito, né? Não é uma fuga. A gente vai verificar então uma corrente baixa. Em eletrotécnica o pessoal entende bem esse assunto, aí sabe que tem dispositivos aí, por exemplo, dispositivo de corrente diferencial residual, né, que detecta os famosos DRs aí que detectam aí o incremento de corrente onde não deveria ter, né, iria até desarma acima de um certo valor. É uma espécie de disjuntor, é um dispositivo de segurança para evitar choques aí nas pessoas, né, quando você tem um risco de choque por estar circulando corrente aí onde não deveria. Tá? Então vamos lá, vou colocar aqui as pontas de prova. As pontas de prova são aqui embaixo. Tá? Ok. Vamos lá, vamos começar aqui. Ele também é de uma certa forma, ele é um modelo Smart, né? Então ele detecta automaticamente, por exemplo, tensão DC, tensão AC e resistência, automaticamente, sem você mexer na escala. Então eu estou aqui na escala, a gente bota aqui na escala automática, que é essa aqui, ó, essa aqui que não tem nada, né? E eu vou testar aqui essa bateria aqui para a gente medir alguma coisa, né? No caso vai ser tensão DC. Aí eu coloco aqui, vamos lá, olha lá, DC 9,56 volts, ok? Agora, sem mudar nada na escala, eu vou colocar aqui nesse resistor de 4K7. Olha lá, 4,7K. Resistor aqui. Ok? Não mudei escala nenhuma. Agora a gente vai direto ali na tomada. Deixa eu ligar aqui a tomada. Eu vou direto aqui, vamos botar direto no AC. Olha lá, 120 volts. Direto no AC. Ok? Então ele é smart para essas três medidas, o que é interessante. Agora, se eu vier aqui no Mode, eu posso selecionar tensão DC, tensão AC, resistência, aqui a continuidade. Eu esqueci que no automático também ele faz o teste de continuidade, né? Deixa eu ver. Ele não é muito rápido. Não é muito rápido. Não tem uma velocidade muito grande aqui, como outros multímetros têm, mas funciona o buzzer. Deixa eu botar lá no automático, só para a gente confirmar. Passei. Aqui. Encostei. Ok, ele acende uma luz vermelha aqui, indica que é a continuidade.
Maravilha. Então vamos ver aqui em capacitância. Capacitância aqui. Vamos pegar um capacitor de 47 micro. Tá? 47 micro, vamos testar aqui. Ok, 48. 48,3 microfarads. Ok. Medindo aqui direto a capacitância. Bom, fora isso, né, a gente já mediu AC, DC, basicamente as funções básicas, a gente passa a usar a garra. Mas antes, vamos usar aqui a função live. Eu vou botar aqui em live, vou vir com a ponta vermelha aqui na tomada, de um lado dela. Ok, essa aqui é a fase. Vou vir na outra, nada, não marcou nada. Ok, eu fiz aqui nessa tomada, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Eu vou colocar aqui desse lado, nada indica, agora eu vou colocar desse lado, aqui. Indica que é onde é a fase, ok? E em EF seria o teste de presença de energia. Eu vou aproximar aqui da tomada e ele indica que tem energia aqui, ó. Afastei, parou, ok? Essas são as demais funções dele, além da principal aqui, que é a medida de corrente. Agora eu vou botar aqui o esqueminha de teste de corrente de fuga para a gente ter uma ideia como funciona, ok? Bom, pessoal, aqui tem uma tomada, eu abri aqui o cabo e é para aparecerem os 3 fios, tá? A fase é o preto, o neutro é o branco e o verde é o terra, tá? Aqui essa régua eu replico terra para o circuito que eu vou fazer um desvio aqui de corrente para a gente simular uma fuga. Inicialmente eu vou colocar uma lâmpada aqui. Muito bem, eu vou até ligar aqui a lâmpada e vou cobrir essa lâmpada para que não fique nos incomodando aqui a luz. A lâmpada está ligada. Aqui, ó, ligada a lâmpada. E agora vamos escolher aqui no botão lateral a escala de AC. AC miliamperes. Tá? Interessante que se eu estou medindo assim, ó, tá de cabeça para baixo, se eu pressionar esse botão aqui, ó, ele inverte. Ó, tá invertido aqui. A gente inverte o lado. Vou mostrar aqui melhor. Então vamos medir aqui. Eu vou medir somente. Como é que a gente mede corrente? Somente num fio, né? A gente não pode medir em dois porque um campo magnético anula o outro. Portanto, ele deve dar zero. Só que aqui, se eu gerar a corrente de fuga, ele não vai dar zero envolvendo 2 condutores ao mesmo tempo. Vamos lá, primeiro fase. Tá lá? Tá de cabeça para baixo, né? Vou aproximar aqui um pouquinho. Ok. De cabeça para baixo, eu vou apertar aqui o botão e aí ele inverte de cabeça para cima. Ótimo. 123 mA, mais ou menos aqui, medindo na fase. 123, 122, variando um pouquinho aqui por causa da flutuação da tensão de entrada. Agora vamos medir o neutro, tem que medir mais ou menos a mesma coisa. Tá lá, 122, flutuando um pouquinho. Legal. Se eu medir de um para o outro, olha, fase e neutro juntos tem que dar zero. E deu zero. Não tem fuga aqui. Agora eu vou medir sol terra. Zero também. Vou medir os 3 juntos. Zero. Correto. Não consigo medir corrente com eles todos. Está anulando. Não tem fuga aqui. Tá? Não tem fuga. Então voltando lá. Os 2 juntos aqui, neutro e fase. Não mede corrente nenhuma. E somente ou na fase ou no neutro eu tenho corrente. Ok? Agora eu vou usar esse pequeno aparelho aqui, que tem um botão de teste de leakage, que é fuga, um teste de fuga. Ele vai gerar aqui alguma coisa perto de 30 mA, um pouco menos, 20 e poucos miliamperes de fuga no circuito. Então ele está conectado ao terra também, aqui por esse terceiro pino. Eu fiz um esquema aqui de modo que a gente possa ligar ele junto com a lâmpada, tá? Então, deixa eu desligar a lâmpada aqui. Vou ligar ele e a lâmpada. Ele faz um teste aqui, está dizendo que está correto, que está com neutro, fase
e terra. Tá, vou cobrir aqui a luz. Olha, tá medindo aqui, ó. Correto. Se eu desconectar o terra, vou desconectar o terra. Olha lá, missing ground. Ou seja, faltando terra. Vou conectar o terra. Correto. Tá? Então a ligação está correta. A lâmpada está ligada aqui embaixo. E agora nós vamos fazer... Só que eu tenho que virar um pouquinho para cá para a gente achar os fios aqui. Tá. Vamos virar aqui de lado. E aí a gente vê melhor aqui os fios. Olha lá. A lâmpada aqui está ligada. Ó. A lâmpada está ligada. Estamos com os 3 fios aqui novamente. Nós vamos medir aqui e eu vou pressionar esse botão aqui de fuga, tá? Para ele gerar uma fuga. Então, primeiro eu vou medir aqui, ó. Vou medir aqui 120, vou botar aqui, ó, com fuga, 136, só na fase, 135 mA, tá? Só na fase. Agora só no neutro, 122. Tem alguma coisa errada, eu não posso ter uma diferença tão grande. Agora eu vou ligar os dois juntos aqui com... Olha, eu tenho 22,5 mA. Estou pegando aqui o neutro e a fase e pressionando aqui o botão de fuga. Portanto, eu estou gerando aqui uma fuga forçada aqui, né? Podia ter uma fuga no circuito, mas não tem. Só que eu estou colocando ela aqui, com a lâmpada ligada lá, ele está dando 22,7 nos dois juntos. Tá? Essa diferença de um para o outro é a fuga. É a diferença que eu tenho se eu medir só a fase com 135 e só o neutro com 117. Essa diferença são exatamente lá aproximadamente os 22 e pouco miliamperes que ele está gerando de fuga aqui no circuito. Tá? Se eu desconectar mais uma vez esse circuito aqui, vamos desligar pelo terra aqui que ele para com a fuga, e medir de neutro para fase, ele dá 0. Ó. Mas eu não estou mais gerando a fuga. Assim ele dá 0 aqui. Que é o correto, que é o que deveria dar. Ok, pessoal? Então, bem bacaninha esse instrumento com essa capacidade de medição de fuga por conta da alta sensibilidade. Ele não tem nada excepcional em relação aos demais. Ele tem sim escalas com alta sensibilidade permitindo a medida de fugas em AC e DC. Então, aquela situação, olha, para medir com alicate amperímetro, pegue apenas um condutor. Correto. Mas se você precisar medir fuga, você mede juntando os condutores. Você pode até fazer uma experiência se tem um alicate amperímetro sensível o suficiente para medir fugas entre neutro e fase, ou entre neutro e terra, ou fase e terra. Tá? Alguns são até capazes, tá? Principalmente aqueles que são mais voltados para a eletrônica. Às vezes tem uma resolução bem bacana e também uma sensibilidade muito boa, com escalas bem baixas. Tá? Quando não, esses multímetros que já são ditos para isso, né? Você vê que aqui ele indica como o nome dele é Liquid Current Clamp Meter. Então, ou seja, é um medidor do tipo clamp meter, né? Um tipo alicate amperímetro de corrente de fuga. Ele já foi projetado com essa finalidade, embora possa ser usado para qualquer outra, porque é um multímetro completo, né? Com capacímetro, com frequencímetro e muito bacana, sendo com bateria recarregável, inversão de tela, o que pode facilitar muito na hora de fazer medidas, ok? Vou partir agora para a última medição dele. Muito bem, pessoal, vou botar aqui no meu gerador de funções 1 kHz. Tá lá, 1 kHz, medindo bem. Agora a gente bota 1 MHz, 999.8 kHz. Vamos botar 2 MHz, 2 MHz. Vamos botar 5 MHz, 5.002. Vamos botar 7 MHz, 7.005. Vamos botar 10 MHz. 10 ele não mede, ó. 9.500 kHz, que dá 9.5 MHz. Ok, 9.5 MHz. Até 9.5 MHz ele está medindo bem, ele não tem muita folga aqui na medida acima do fundo de escala. Ok, pessoal. Bom, basicamente é isso aí. Esse aqui é o Winapex 268B. Tem vários modelos, tá? Tem o 267, o 266. Esse aqui é o 268B, que é o que faz a medida de leakage, tá?
Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.